Bom dia. Hoje vamos continuar com a ação popular, que já vimos que está prevista lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 73. Pode. Que vai dizer, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Muito bem. Então, isso aí é o texto constitucional. E dizíamos na aula anterior que a lei que regula a ação popular é a Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Bom, como eu estava dizendo, na Constituição vai falar que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Já no artigo 1º da Lei 4.717, há uma especificação destas entidades. Então, como na Constituição fala ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, mas não enumera estas entidades. Estas entidades, elas são enumeradas neste artigo 1º da Lei 4.717. Neste artigo vai especificar, neste artigo são especificadas essas entidades, quais sejam entidades autárquicas, sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, não é? Sociedade de economia mista, de sociedades mútuas de seguros, nas quais a União represente os segurados ausentes, empresas públicas, exemplo de empresa pública, a Caixa Econômica Federal, não é? Serviços sociais, autônomos, etc. Enfim, aonde tenha dinheiro público. Aonde tiver dinheiro público, o cidadão tem a legitimidade para questionar se aquele dinheiro público não está sendo utilizado de forma ilícita, ou de forma irregular, ou de forma imoral, ou de forma relacionada com questões de corrupção, não é? Então, aonde tiver dinheiro público, cabe a ação popular. Este artigo, portanto, ele vai enumerar quais são aquelas entidades que o Estado participe, que ficam sujeitas também à fiscalização do cidadão através da ação popular. A Constituição diz, como nós lemos, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. E nesta lei que vai se discriminar o que é, no que consiste o patrimônio público. O parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei 4.717 é que vai nos dizer: consideram ser patrimônio público para os fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, de valor artístico, estético, histórico ou turístico. Então, patrimônio público não é só aquilo que tem valor econômico, é igualmente o que tem valor artístico, o que tem valor estético, o que tem valor histórico e também o que tem valor turístico. Por exemplo, caberia uma ação popular, só que agora já não adianta mais falarmos sobre isso, quando lá o Lago de Itaipu destruiu as 7 quedas.
aquilo ali era patrimônio público, era patrimônio turístico, era um patrimônio que é considerado, seria considerado agora, né, uma das 7 maiores maravilhas naturais do mundo. E, no entanto, ficou lá 7 quedas sob as águas, não é? Inundadas, desapareceram as 7 quedas. Em relação àquilo, caberia perfeitamente uma ação popular para salvar as 7 quedas. Mas, na época, nós estávamos sob o regime militar e, daí, nada foi feito a esse respeito. E perdemos as 7 quedas, que é algo, já falei, era algo tão bonito, ou até mais bonito que as cataratas do Iguaçu. Imagine hoje nós perdermos as cataratas do Iguaçu por uma questão aí de economia, de fazermos lá uma represa naquele lugar. Bem, então o patrimônio público é importante nós fixarmos isso. Não diz respeito apenas a valor econômico, mas também valor artístico, valor estético, valor histórico e valor turístico. Bom, o parágrafo 3º vem trazer aquela polêmica que nós começamos a comentar na aula anterior, relativamente à legitimidade do cidadão. O que é o cidadão? Cidadão é só o eleitor? É aquele que está no gozo dos seus direitos políticos? Ou o cidadão é qualquer pessoa do povo, independentemente dele ser eleitor ou não? O parágrafo 3º ainda adota a posição de que, para fins de legitimidade para a ação popular, é só o cidadão eleitor, aquele que está no gozo dos seus direitos políticos. Então, ele vai dizer, no parágrafo 1º, no parágrafo 3º, desculpe, a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Então, pela lei, é exigível que a pessoa que irá propor ação popular seja efetivamente eleitor, não é? E, além de ser eleitor, estar no gozo dos seus direitos políticos, não é? Não estar com os seus direitos políticos suspensos. Bem, mas nós comentávamos na aula anterior que há uma discussão considerável a esse respeito, a essa legitimidade, que, por exemplo, não considera cidadão para fins de ação popular o analfabeto que não é eleitor. A gente sabe que o analfabeto facultativamente pode ser eleitor ou pode, se ele não quiser, não será eleitor. Não é obrigado a ser eleitor, não é? Obrigados são os demais. Mas, nesse caso, nós iríamos fazer uma distinção entre a pessoa que é eleitor e a pessoa que não é eleitor. Eu entendo que esse dispositivo ele não está sendo recepcionado pela Constituição de 88, porque quer a pessoa seja eleitor ou não, é uma pessoa do povo e é contribuinte. E se a finalidade da ação popular é fiscalizar aonde está o dinheiro do contribuinte, e o cidadão, mesmo sem ser eleitor, ele é contribuinte, evidentemente, ele paga seus impostos, ele tem, a meu ver, repito que essa é uma questão muito polêmica, tem também legitimidade para entrar com a ação popular. Vamos em diante. O artigo 2º, ele vai falar quais são os atos nulos, não é? E que eu posso entrar com uma ação popular para anular os atos, esses atos que são considerados nulos. Então, quando os atos são considerados nulos? A primeira hipótese é que eles são nulos quando houver incompetência. Ou seja, incompetência quando o ato praticado não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.
Hoje nós temos uma discussão muito grande a respeito da Sanepar. Eu não sei como é que está esse processo, estava para ser decidido lá em Paris, através de um procedimento lá as partes elegeram lá um órgão lá de Paris para solucionar esta questão. Nós sabemos hoje que as soluções, os conflitos de interesse, não é? Eles podem ser solucionados quer pelo poder judiciário, quer pela arbitragem. Na arbitragem, as partes elegem alguém que irá decidir a respeito dos conflitos decorrentes daquele contrato. Relativamente à Sanepar, então, tem ali uma questão com o chamado Grupo Dominó, que é um grupo francês que tem, se não me falha a memória, 30% das ações da Sanepar. E esse grupo dominó, apesar de ter apenas 30%, ele que domina a administração da Sanepar, através lá de um diretor financeiro, um diretor comercial. O Estado elege o presidente, mas que aí atua mais ou menos na parte comercial como a Rainha Elizabeth, não é? Reina, mas não governa. Então há uma polêmica muito grande a respeito dessa possibilidade do grupo chamado dominó, esse grupo que eu me referi, dominar a parte econômica da Sanepar. Mas esse domínio decorre de um convênio que foi firmado na época com o governo estadual. Mas a grande questão é que quem assinou esse convênio foi um secretário, se não me falha a memória, da administração. Entretanto, ao que consta, eu estou dizendo que isso é polêmico, né? Mas só estou dando um exemplo disso, da parte de incompetência. Consta que o secretário da administração não tinha poderes para firmar esse convênio. Esse convênio tinha que ser firmado pela própria pessoa do governador. Então, teoricamente, caberia uma ação popular contra esse convênio que dá ao Grupo Dominó a administração econômica e financeira da Sanepar. Então, caberia uma ação para anular esse convênio com base no quê? Com base na incompetência, que é uma das primeiras hipóteses de nulidade dos atos administrativos. A outra hipótese é chamado vício de forma. Omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência e à seriedade do ato. Nessa questão de vício de forma, seria, por exemplo, um concurso público sem o edital. Seria um vício de forma, porque estaria se omitindo uma formalidade essencial, indispensável para a seriedade do concurso. Isso é uma hipótese de vício de forma. Se não me falha a memória, também foi discutido o vício de forma relativamente ao Hospital do Trabalhador, em que houve uma dispensa de licitação, porém sem a documentação necessária para a dispensa. Todavia, na época, o atual prefeito Greca, que na época também era o prefeito, a sua defesa foi da ausência de prejuízo relativamente àquele vício de forma. E aí também
nós temos uma discussão muito interessante para verificarmos se a ausência dessa formalidade, quando há ausência de prejuízo, importará ou não na nulidade. A regra geral é de que o prejuízo é presumido, não é? Mas é perfeitamente possível nós discutirmos aí se houve ou não ausência de prejuízo, e aí não estaria o patrimônio público, não é, sendo lesado. A outra questão é ilegalidade do objeto. Então, quando o ato importa numa violação da lei, não é? De regulamento, então aí é a ilegalidade do objeto. Aquele ato importou, não é? No desrespeito a uma norma legal ou a uma norma regulamentar. Temos, então, aí a ilegalidade do objeto. Inexistência de motivos. Bem, todo ato administrativo ele tem que ser motivado, tem que dizer qual é a finalidade, por que ele está sendo baixado, não é? Mas muitas vezes ou ele não tem ele não tem deixa eu só olhar um negócio aqui, peraí. Ele não está fundamentado,